Há 37 anos Deus acendeu uma chama aqui em Vianópolis. Não havia templo, não havia estrutura. Havia apenas corações ardentes, cheios de fé, reunidos em lares simples, mas que se tornaram morada da presença do Altíssimo. Foi ali que a história começou. Foi ali que o céu desceu sobre a terra. Foi ali que as primeiras lágrimas de oração se misturaram aos primeiros cânticos de adoração. E onde o nome de Jesus era proclamado, milagres aconteciam, curas se manifestavam. Aqui, quando começou a Igreja do Altíssimo, não tinha a igreja nem o terreno. Aí começou a fazer culto na minha casa, na casa de alguns irmãos. E depois que eles o Bispo Vanderlei comprou o terreno aqui com uma casa. Aí eles desmancharam as paredes, deixaram só as colunas e fazia culto aqui nesse local, onde era uma casa. Mas depois não cabia gente, era muita gente, aí nós começamos a fazer o culto debaixo de um pé de manga que tinha aqui no quintal. Aí fazia o culto desse pé de manga. Mas aí vinham os irmãos de caravana de Anápolis. Era uma van cheia de irmãos que vinham fazer os cultos. Não tinha pastor aqui ainda, que não morava aqui. Aí nós fazíamos culto ali também nas calçadas, colocava os bancos. E quando o Bispo Vanderlei vinha, era muita gente. Aí nós cercava as ruas para fazer o culto. Mas o culto aqui no início era só na segunda-feira. Aí vinham os irmãos fazer o culto. Aí depois que começou a construir a igreja, aí o pastor Antônio Carlos, que veio primeiro pastor, foi ele. Ele morou aqui na casa pastoral. Depois foi vindo os pastores, vários pastores passou por aqui. Hoje celebramos 37 anos da Igreja do Altíssimo em Vianópolis. Só sei que Deus operou muito naquele tempo ali, o qual está operando até hoje e vai operar, né? Era coisa assim, impressionante, né? O que Deus fez e fazia e faz. Muitas curas, muitas libertações, né? Pessoas que chegavam ali oprimidas e graças a Deus ficaram libertos, né? Uma história marcada pelo poder de Deus, escrita com lágrimas e com milagres, construída com fé e perseverança. Que tinha no início, eles oravam e tinha muitos milagres. Muitos eram curados de câncer, muitos eram curados de problemas, era culto de libertação, sempre era na segunda, mas era um culto assim, só de libertação. E era muitas curas mesmo. Inclusive mesmo a minha irmã foi curada de problema de coluna sério que ela tinha. Ela andava até mancando de problema sério de coluna e Deus curou ela aqui. E Deus curou também o meu filho, que hoje tem 43 anos. Foi feita uma obra de macumbaria para ele, levou ele para o Santo Espírito, o nome dele, e deu tipo de lepra no corpo dele. E aqui ele tinha sumido uma bermudinha dele no arame, e sempre eu lembrava dessa bermuda, sempre eu lembrava. E Deus mostrou aqui pro pastor que tinha uma mãe aqui que nunca esqueceu de uma peça de roupa que tinha sumido o filho. E essa peça era uma bermudinha com a lista azul do lado. E o diabo ia pôr lepra nele, e todas as vezes que ia pôr, Deus não permitia. E ele pegou um joçar no corpo. Mas Deus não permitiu, que foi a mais. E Deus curou ele, libertou, bronquite, Deus curou ele também. Deus operou muitos milagres aqui. E de fato, grandes coisas o Senhor já fez neste lugar. Mas essa não é apenas uma história do passado. Essa é uma história que continua sendo escrita a cada dia. Porque o Deus que operou ontem continua operando hoje. Como Deus operou grandes coisas na minha vida. Eu tinha problema de tireoides interno. Meu Deus, eu sofria demais com isso. Aí um dia o bispo vinha aí para pregar. Aí eu saí lá de casa e falei para Deus, né? Falei assim, meu Deus, eu vou na igreja, mas hoje eu não quero voltar com esse mal mais. Eu quero ser curada lá nessa noite. E aí quando ele apregou e quando começou a orar, Deus revelou muitas pessoas. E aí quando ele falou assim, agora vai ser uma última pessoa que eu vou chamar, e chamou outra pessoa. Eu pensei, meu Deus, vou voltar do mesmo jeito.
porque eu pensava assim, eu tinha que ser revelada. Quando ele falou assim, eu fiquei pensando, aí quando ele falou, não, mas o Espírito Santo me revela mais uma irmã. Aí ele falou tudinho, o que eu sentia. Quando ele começou a falar, eu pensei, ai, glória a Deus, é eu que estou sendo revelada. Aí ele falou assim, que daquele dia pra gente, que aquele mal, nunca mais. E o meu pescoço até era grosso assim, eu tinha umas brusas de gola alta, picou, aí quando voltou normal, murchou mesmo, né? Aquelas brusas, porque eu vestia na cara pouco, assim, porque, né? Era o sinal que... Mas graças a Deus, nunca mais. E ainda vai realizar muito mais amanhã. Era aproximar de Deus, né? Aceitar e obedecer, né? Porque o Senhor tem grandes coisas a fazer nas vidas, né? E às vezes, muitas pessoas acham que isso é bobeira, né? Não sei o quê, mas não é. Muito bom. Eu sou grata a Deus e agradeço a Deus por eu estar aqui no Altíssimo 37 anos. É muitas bênçãos, muita vitória. Já passou vários pastores aqui. Lembro de todos os pastores, toda a família que passou por aqui. Eu fico muito feliz de fazer parte deste Ministério do Altíssimo. Você que ouve esta mensagem é parte disso. Sim, você é chamado para manter essa chama acesa. Porque a Igreja do Altíssimo não é apenas paredes, tijolos ou estruturas. A Igreja do Altíssimo é feita de pessoas que decidiram queimar por Jesus e que não aceitam ver o fogo apagar. Para mim, a gente não sabe nem como comparar, como falar, né? Deus já fez tantas coisas maravilhosas na minha vida ali. Só Deus nem pode fazer. Ao longo desses 37 anos, grandes homens e mulheres de Deus já passaram por este altar, trazendo a palavra, semeando fé, deixando marcas eternas. E quantas famílias foram transformadas? Aí eu deixo uma mensagem para essas novas gerações, né, que continua na presença do Senhor, que não desfalece, não desvia do caminho do Senhor, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que essa pessoa, que gera essa nova geração, continua na presença do Senhor, porque vale a pena andar nos caminhos do Senhor, vale a pena servir o Senhor, porque tem 37 anos que eu estou nesse ministério, e é muito maravilhoso, nunca penso de voltar para trás. Então eu falo que continua na presença do Senhor, essas novas gerações, os jovens, os adolescentes, as crianças que seguem no caminho do Senhor. E não volte para trás, mas segue para sempre. E a história não termina aqui, porque grandes coisas ainda estão por vir. Você que está me ouvindo é chamado a carregar essa tocha, a manter vivo o fogo que começou lá atrás, nas casas simples e que hoje arde neste altar. Não deixe que essa chama se apague. Avance, ore, creia, porque o melhor de Deus ainda está por vir para Vianópolis. E assim seguimos, firmes, unidos, cheios de fé, proclamando que o melhor de Deus ainda está por vir. A história da Igreja do Altíssimo em Vianópolis continua, e ela continua comigo. Ela continua com você. Ela continua conosco. 37 anos queimando por Jesus.